Olá, queridos e queridas, seja bem-vindo ao nosso curso básico de teologia, né? Eu sou a pastora Liliane Navarro. Desde já eu te convido a se inscrever neste canal, compartilhe, né? Deixe o seu joinha, faça a tua parte, ajude a obra de Deus a crescer, faça valer a pena, né? Cada palavra, cada preparo, né? Cada esforço que eu venho tendo para colocar o conhecimento diante de você, para que você se firme, se fortaleça cada vez mais na presença do nosso Deus e para que você também venha a ser um obreiro aprovado diante do nosso Senhor Jesus Cristo e diante de todos esses nessa terra, né? Porque muitos necessitam conhecer a verdade de Cristo, como muitos também precisam se fortalecer na verdade de Cristo. E nós estamos na nossa aula de Cristologia, né? A doutrina de Cristo. Essa doutrina, ela trata, né, da união perfeita da natureza humana e a natureza divina, né? Na única pessoa que é Cristo, né? É o unigênito, o Filho de Deus. Vamos usar aqui a divisão da cristologia, né, sobre a natureza humana e a natureza divina. E aqui neste vídeo aula de hoje nós vamos falar sobre a natureza humana, sendo que no próximo vídeo aula nós vamos falar sobre a natureza divina, que você também não pode perder, para que você tenha um bom conhecimento sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E claro que nós vamos falar tudo hoje aqui que você precisa saber. Como homem, Jesus tinha a tendência de pecar e falhar, assim como Adão pecou e falhou, né? Com o propósito que Deus tinha colocado a Adão. Mas Cristo, ele foi diferenciado, porque ele venceu, né? Ele superou as adversidades, ele superou o pecado, ele superou a falha humana e venceu na cruz do Calvário por mim e por você. Mesmo com a sua natureza divina, ele marcou, né, o seu ministério. Como? Vencendo o pecado, né? Passando por cima do pecado, não se contaminando, não se sujando, mas sendo limpo e puro, o nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso fica um legado para mim e para você, que é sim possível você e eu sermos livres do pecado, vivermos sem o pecado, dizermos não ao pecado e sermos lavados todos os dias, lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer isso na sua vida? Basta você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e você será lavado e remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, né? Se negarmos a natureza humana de Cristo, é como negar tudo aquilo que ele fez na cruz. É negar a salvação provida por sua obra redentora, né? Por seu preço pagado na cruz. Preço de um pecado que não era dele, mas que era meu e seu. Olha que natureza humana maravilhosa. É um exemplo para nós, né? Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas falhas, pelos pecados das outras pessoas e queremos pagar na mesma moeda, queremos fazer o mal, né? Às vezes até usamos aquela expressão: fizeram mal comigo, então eu vou fazer o mal, né? Mas eu acho que é muito melhor nós seguirmos o exemplo de Cristo, onde ele morreu por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado. Quando jogaram pedra nele, quando cuspiram nele, quando fizeram todas as maldades humanas que alguém poderia fazer, né, usado pelo espírito maligno, ele nem assim se arrependeu. Ele nem assim quis desistir de mim e de você. Ele continuou e viveu e hoje está na glória e logo voltará para me buscar e para te buscar, para morarmos com ele na eternidade. Então, é necessário conhecer essas duas naturezas de Cristo, para que nós possamos estar firmados e convictos que
que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é homem perfeito e Deus perfeito. Vamos à Bíblia e afirmar, né, a natureza humana de Cristo hoje. Eu sei que você vai amar. E eu vou te dar aí alguns versículos bíblicos para que você possa ir na sua casa, pegando no seu caderno, na sua caneta, né, copiando esses versículos e depois você faça esse estudo completo na sua Bíblia, lendo cada versículo e anotando, para que você possa entender um pouco mais sobre essa natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, eu não posso colocar tudo aqui para você para que o vídeo não se alongue, mas eu te dou a chave e você abre a porta e usufrui de tudo aquilo que Deus tem para você, certo? Vem comigo na Bíblia. Aqui na Bíblia nós vamos falar sobre a primeira confirmação da natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Lucas 2, de 1 a 5, a Bíblia relata o seu nascimento e as suas atividades humanas. Então aqui nesse versículo você vai confirmar, né, o nascimento de Cristo como um homem, né, como um ser humano, né, e as suas atividades humanas, aquilo que ele fazia, o choro, a fome, né, o andar, o caminhar, o crescimento, o entendimento, né, você vai ver tudo sobre isso. Em Mateus 4:2, ele sentiu fome, né? Então aqui você vai também entender que Jesus, como homem, ele sentiu fome. Né? Ele sabe o que é ter fome. Ele sabe o que é sentir fome e não ter o que comer. Como ele também sabe o prazer do que é ter fome e ter o que comer. Por isso é necessário, muitas vezes, nós dividimos o nosso pão com aqueles que não têm. Porque Deus, ele ama aquele que dá com alegria. Aqui em João 19:28, ele teve sede. Quando você vê alguém com sede, dê água. Ainda que seja seu inimigo, ainda que aquela pessoa já tenha te feito muito mal, dê água. Porque assim como você sente sede, sabe o que é sentir sede. O nosso Senhor Jesus Cristo sentiu sede. E ele passou pela sede porque ele amava você, porque ele ama você, porque ele queria que você saísse do sofrimento para viver uma vida plena com ele. Aqui em João, a Bíblia fala que em João 4:6, né, ele sentiu cansaço. Imagine só, naquela época Jesus caminhava de uma cidade para outra, né, para pregar o Evangelho, para levar a sua doutrina, né, para levar aquilo que era ordenado pelo próprio Deus para que ele viesse cumprir na terra. E ele andava sobre o sol, ele andava sobre a chuva, ele não tinha lugar muitas vezes para se deitar, ele não tinha uma cama fresca, ele se deitava debaixo de árvores com a cabeça sobre as pedras, né? E ali ele caminhava e ele passava muitas vezes, depois que a multidão ela ouviu o falar de Jesus, os milagres de Jesus, elas passaram a seguir Jesus em tudo quanto era lugar. Então imagine o cansaço de Jesus, né? Imagine Jesus ensinando aquele povo, né, a ser reto, a deixar os seus pecados, a ter uma mudança de vida, e aquele povo ali ignorando, aquele povo ali, a maioria deles, queriam matar Jesus, queriam apunhalar Jesus, queriam julgar Jesus como se ele fosse um pecador, como se ele fosse uma falha. Então Jesus, ele se cansou, ele também se sentiu cansado. Assim como eu, assim como você, muitas vezes nós nos sentimos cansados, porque nós pregamos a verdade, nós ensinamos, nós lutamos, nós não desistimos. E muitas vezes nós nos sentimos cansados. Sabe que Cristo se sentiu como você? Então pode ser até que você esteja se sentindo assim hoje. Cristo se sentiu assim também, né? É o que diz aqui em sua palavra. Aqui em João 11:35-38, ele chorou. Olha que maravilha. Eu gosto de ver esse lado de Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu chorar, quando eu estiver angustiada, quando eu estiver com as lágrimas descendo sobre o meu rosto e eu não tiver palavra para falar, o Senhor Jesus, ele sabe o que eu estou passando, ele sabe o que eu estou sentindo. E ele chorou. E assim como ele chorou e venceu, eu também posso estar chorando hoje,
mas eu posso vencer, porque Ele é comigo, porque Ele que me deu vitória. Então isso é para você também, né? Jesus, Ele chorou. Aqui em Mateus 4, de 1 a 11, e em Hebreus de 4 a 15, nós observamos também que o nosso Senhor Jesus, Ele passou por tentações, Ele passou por lutas. Mas sabe o que foi o bom de tudo isso? Que Ele mostrou para mim e para você que nós somos capazes de vencer a tentação, assim como Ele venceu. Porque Ele nos ensinou o caminho de como vencer a tentação. E o caminho está na sua palavra, no seu ensinamento. A Bíblia é um manual para uma vida melhor. Então busque a Bíblia e tenha esse manual na sua vida para uma vida melhor. E vença as tentações deste mundo. Vença os vícios, vença as drogas, as bebidas. Vença todas as dificuldades, todas as tentações colocadas, não para te pôr como vencedor, mas para te pôr como um derrotado. Você não é um derrotado, você é um vencedor, porque Cristo venceu por você. Tá bom? E aqui em Marcos 14, 32 a 42, a Bíblia também nos ensina que Ele sofreu, né? Ele sofreu, Ele passou por coisas que não era para Ele ter passado, né? E que Ele conseguiu vencer. Eu te pergunto hoje, você conseguiria passar por uma morte de cruz, assim como Cristo passou? Por alguém que já tanto te fez mal? Por alguém que só tentou destruir os teus sonhos, a tua família, o teu lar, aquilo que você lutou a vida inteira para ter? Você conseguiria? Porque Cristo fez por você. Cristo fez por mim, Cristo fez por nós. E aqui em Lucas 12, 50, Ele morreu. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Hoje nós estamos falando da natureza humana. Aqui Ele mostra que Ele morreu. Mas na natureza divina você vai saber que Ele ressuscitou por mim e por você. Então é isso, gente, né? A Bíblia, ela afirma, né, a natureza humana do nosso Senhor Jesus. E eu vou te dar mais exemplos para que você fique mais firmado, né, que você tenha mais conhecimento do que você possa imaginar. Eu não posso ler esses versículos aqui para você por causa do tempo, mas você pode estudar esses versículos na sua casa e se aperfeiçoar na natureza de Cristo. Olha só o que diz aqui, ó. A árvore genealógica, tem até o nosso primeiro vídeo sobre isso, né? Vai lá no vídeo que você vai entender sobre a genealogia de Cristo. Mas nós estamos falando aqui da sua humanidade, né? Temos que confirmar essa humanidade de Cristo na Bíblia para que você aceite Cristo, que Ele veio na terra e morreu por mim e por você. Lucas 3, 23 até o 38, Mateus de 1 e 7, fala sobre a sua genealogia. O seu crescimento em Lucas 2, 52, suas limitações físicas, né? Por exemplo, ele sentia fome, sede, né? Cansaço e dor. Aí estão os versículos que você pode confirmar, né, que Cristo sentiu todas essas coisas. Mateus 4:2, Marcos 11:12, João 19:28, João 4:6, né, João 18:22 e João 19:2 ao 3. Aqui você pode confirmar, né, sobre o que nosso Senhor Jesus Cristo passou, né, com fome, sede, o que Ele sentiu. As suas preocupações, né, a sua percepção conosco, né, o seu maior desejo, vamos dizer assim, né, o seu maior objetivo, a humanidade, nós, né. Então aqui, ó, em João 1, você vai ver sobre isso, Mateus de 9, né, a 20 a 22, Mateus 26, 12 e João de 20, 25 até o 27, você vê essa preocupação de Cristo conosco, né? Você vai entender um pouco mais sobre isso. A sua morte, né? Como nós falamos ainda agora. E você sabia que Jesus também ele passou pelo estado psicológico? Onde ele tinha as suas emoções, onde ele sentia emoções. Você vê isso lá em Mateus 9:36, Mateus 14:14, Mateus 15:32,
E Mateus 20, 34, você vai ver as emoções que Cristo passou nesta terra, né? Ele também sentia tristeza, ele sentia angústia, né? Mateus 26, 27, a gente sabe que lá em Mateus 26, 27, Jesus ele passa uma grande angústia, né? Getsemane, quando ele está no Getsemane, né? Então ele passa uma grande angústia, né? E ali o anjo vem e o ajuda a passar por aquela situação e cumprir o que ele precisava cumprir na terra, né? Mas ele também sentia a alegria, né? Como você também precisa sentir alegria. Ainda que você esteja passando por lutas, você precisa sentir alegria, né? Como Cristo sentiu. João 15, 11, João 17, 13, Hebreus 12, 2. Jesus ele sabia que ele ia morrer na morte de cruz, mas ele também teve alegria. Ele se alegrou com seus amigos, ele se alegrou com o bem que ele fazia às pessoas, ele se alegrou com pessoas que foram curadas, restauradas, pessoas que foram libertas, né? Pessoas que estavam junto com ele. Você também pode se sentir feliz, alegre, né? Pelo bem que outras pessoas estão tendo ao teu redor, né? Mas ele também sentia indignação. Como muitas vezes nós também sentimos indignação, né? Por tantas coisas erradas, né? Mas Jesus também sentiu e superou tudo isso, como você precisa superar. Marcos 3:5 e Marcos de 10 a 14. Ele sentia ira. Olha que interessante. Lá em Mateus 21, de 12 a 13, você vai ver que Jesus Cristo também sentiu ira. Mas nem por isso ele pecou, nem por isso ele falhou, nem por isso ele desistiu. Você não pode desistir. Irai-vos, é normal, porque você é um ser humano. Mas não pequeis, assim diz o Senhor para ti. Né? Ele se surpreendia. Olha só que interessante. Alguém o surpreendia. Eu lembro daquela história daquela prostituta, quando ela procura Jesus, né, na casa de Simão. E ali ela derrama aquele azeite caríssimo, chora, né? A Bíblia fala que Jesus diz que com a sua lágrima ela lavou os pés de Jesus e com seu cabelo ela enxugou os pés de Jesus, né? Então imagine ali que Jesus ele ficou surpreendido com o ato daquela mulher, como também ele surpreendeu com Simão, né, por tentar julgar aquela pobre mulher que precisava de libertação e de salvação, e que era para isso que Cristo tinha vindo e para isso que Cristo veio. Não para que nós venhamos julgar quem está em pecado, mas para que nós venhamos ajudar, orar, clamar e pregar o Evangelho para que haja uma libertação. Ele também se sentia atormentado, né? Ele também se sentia pressionado, ele também pensou em desistir muitas vezes, assim como você, né? Assim como eu, mas ele continuou, Marcos 14, 33. E também ele se comoveu e chorou, né? Lá em João 11, 33, 35 e 38, né? Nós observamos que Jesus ele se comoveu e chorou, né? Lembra aquela passagem lá de Lázaro? Quando Jesus chega ali, que Lázaro está morto já há 4 dias. Jesus ele se comoveu e chorou ali naquele lugar, né? Mesmo ele sabia que ele era o Filho de Deus e que ele poderia ressuscitar Lázaro. Mas ele sofreu, né? Por ver o sofrimento daquelas pessoas e por ver Lázaro daquela forma. Porque ele sabia que aquilo era um propósito de Deus, não para a morte de Lázaro, mas para engrandecer o nome do Senhor, né? Então Jesus ele também chora por mim e por você, pelas nossas lutas, mas ele sabe que se nós lutarmos, nós vamos conseguir, vamos superar, porque nossas vidas é um propósito diante de Deus, a minha e a sua. Então é isso, essa é a nossa aula, o nosso curso básico em teologia. Eu espero que você tenha gostado, que você faça as lições de casa, que você estude bastante e que você não deixe de assistir o próximo vídeo, tá bom? Fica na paz do Senhor e eu já estou ansiosa pelo próximo vídeo, para que você aprenda junto comigo cada vez mais sobre o nosso Deus. A paz do Senhor.